Você já parou para observar como o mundo ao seu redor parece estar esfriando, transformando-se em um deserto de vidro onde todos se olham, mas ninguém realmente se enxerga? Vivemos em uma era de conexões ultravelozes, mas de almas desconectadas, onde o cansaço não é apenas físico, é um esgotamento do espírito que esqueceu como é vibrar na mesma frequência do outro. Talvez você sinta esse peso agora, uma decepção silenciosa com a humanidade, uma vontade de se trancar em seu próprio castelo para não ser ferido novamente. Mas e se eu te dissesse que essa frieza é o que está adoecendo você? Que a sua armadura, criada para proteger, tornou-se a sua própria cela? Hoje vamos mergulhar no conceito de simpatia, o segredo que os estoicos e o próprio Cristo guardaram para nos lembrar de que somos fios de uma mesma tapeçaria eterna. Acorde, pois sua alma clama por conexão. Vamos dar início a esse mergulho profundo. Este primeiro bloco é focado na análise da frieza moderna e na introdução da filosofia da conexão como um remédio para a alma exausta. A humanidade atravessa uma era de espelhos quebrados. Olhamos para todos os lados e o que vemos são reflexos distorcidos de nós mesmos, projetados em telas de vidro que prometem proximidade, mas entregam apenas o eco de uma solidão profunda. Você sente isso quando caminha pelas ruas e percebe que os olhares não se cruzam mais. As pessoas caminham protegidas por fones de ouvido e expressões de concreto, como se o outro fosse uma ameaça, ou pior, uma completa nulidade. Esse fenômeno não é apenas social, ele é espiritual. É o que acontece quando uma civilização inteira decide que a vulnerabilidade é uma falha e que o isolamento é uma forma de defesa. Mas a verdade que o seu coração conhece, mesmo que você tente ignorar, é que ninguém é uma ilha. Estamos todos navegando no mesmo oceano revolto, e quando decidimos ignorar o naufrágio do vizinho, estamos, na verdade, aceitando que o nosso próprio barco também afunde em silêncio. O cansaço que você sente hoje, essa sensação de que a vida perdeu o brilho ou que as relações se tornaram superficiais e utilitárias, é o sintoma direto de uma desconexão com a grande teia da existência. Os antigos estoicos, homens que enfrentaram guerras, pestes e a queda de impérios, entendiam algo que nós, em nossa arrogância tecnológica, esquecemos completamente: a simpatia. Não se trata apenas de sentir pena de alguém, mas de compreender que existe um sopro de vida, um logos, que permeia cada ser humano, cada árvore, cada estrela. Se você fere o outro, você está mecanicamente ferindo a si mesmo. É uma lei física e espiritual tão imutável quanto a gravidade. Quando você se torna frio para não sofrer, você se torna gelo, e o gelo não cresce, o gelo não floresce. Ele apenas espera pelo momento em que será estilhaçado. A sociedade moderna nos ensinou a valorizar o indivíduo acima de tudo, transformando o eu em um Deus tirânico que exige satisfação imediata e proteção absoluta. Criamos muros tão altos que nem mesmo a luz do sol da compaixão consegue penetrar. O resultado é essa epidemia de ansiedade e depressão que vemos hoje. Afinal, como uma célula poderia sobreviver se decidisse que não faz mais parte do corpo? Ela morreria por falta de nutrientes. Nós somos essas células tentando viver fora do organismo da humanidade. A filosofia de Marco Aurélio nos convida a um choque de realidade. Ele dizia que fomos feitos uns para os outros, para trabalharmos juntos como as duas mãos, as duas pálpebras, as duas fileiras de dentes superiores e inferiores. Agir uns contra os outros é contra a natureza. E o que é o ressentimento, o ódio ou a indiferença, senão uma forma de agir contra quem deveria ser nosso aliado na jornada da vida? Muitas vezes, a decepção que você carrega,
Aquele peso no peito causado por alguém que te traiu ou te ignorou é fruto de uma expectativa de que o mundo deveria girar em torno das suas feridas. Mas a compaixão começa quando você sai do centro do seu próprio universo e percebe que aquela pessoa que te feriu também é uma alma ferida, lutando suas próprias batalhas invisíveis, agindo a partir de uma ignorância espiritual que ela mesma ainda não compreende. Desenvolver empatia não é ser bonzinho, é ser inteligente, é entender que o perdão é, antes de tudo, uma limpeza interna. É retirar os espinhos que você permitiu que o outro cravasse em você para que a sua própria ferida possa, finalmente, fechar. Muitas pessoas chegam a este canal buscando força, buscando uma forma de se tornarem inabaláveis como o mármore. O estoicismo é frequentemente vendido como uma técnica para se tornar frio e indiferente ao mundo, mas isso é uma interpretação rasa e perigosa. A verdadeira força estoica não está na ausência de sentimento, mas na presença de uma consciência tão vasta que ela acolhe a dor do mundo sem se deixar destruir por ela. É a capacidade de olhar para o caos das relações humanas e, ainda assim, escolher ser um ponto de luz e ordem. Se o mundo está frio, a solução não é você se tornar um bloco de gelo para se proteger. A solução é você se tornar a fogueira. A espiritualidade que pregamos aqui nos Sinais do Céu não foge do sofrimento, ela o transforma em adubo para o propósito. Jesus Cristo, o Mestre Supremo da compaixão, não se isolou em um castelo de santidade. Ele se misturou com os leprosos, com os traidores, com os esquecidos. Ele sentiu a dor física e emocional de cada um deles, porque entendia que o seu corpo era o corpo da humanidade. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros, ele não está dando uma sugestão poética. Ele está revelando o único código capaz de manter o tecido da realidade intacto. Sem amor, sem essa conexão profunda que reconhece o divino no próximo, a vida se torna um teatro de sombras vazio de significado. Você foi criado para ser um canal de bênção, não um reservatório de mágoas. Vivemos sob a ditadura da imagem, onde é mais importante parecer feliz do que realmente ser, e onde a vulnerabilidade é vista como um sinal de derrota. Isso criou uma geração de atores que se sentem profundamente vazios por dentro. A empatia que buscamos resgatar aqui é o ato revolucionário de tirar a máscara e dizer: eu também sofro, eu também falho e eu vejo você. Imagine o impacto que isso teria em sua família, em seu trabalho, em suas amizades. Em vez de entrar em uma conversa armado para se defender ou para provar que está certo, e se você entrasse disposto a entender qual é o medo que move a pessoa à sua frente? Pois, no fundo, todo comportamento agressivo é um grito de socorro disfarçado. Toda arrogância é uma proteção para uma insegurança profunda. Quando você desenvolve a visão espiritual da simpatia, você ganha uma espécie de raio-x da alma. Você começa a ver além das palavras rudes, além dos gestos impacientes, e enxerga a criança assustada que habita dentro de cada adulto endurecido. Esse é o momento em que a cura emocional acontece, não apenas para o outro, mas principalmente para você. Porque, ao validar a existência e a dor do outro, você está validando a sua própria humanidade. Você está saindo do modo de sobrevivência, onde tudo é uma ameaça, e entrando no modo de transcendência, onde tudo é uma oportunidade de conexão. A cura para a nossa sociedade não virá de novas leis, de novas tecnologias ou de mudanças políticas superficiais. Ela virá de um retorno ao básico, ao reconhecimento de que o bem comum é o único bem real. Se você prospera enquanto sua comunidade definha sua prosperidade, é uma ilusão que logo cobrará seu preço em segurança, saúde e paz de espírito. O estoicismo nos ensina que o sábio é aquele que se vê como um cidadão do cosmos.
Para o sábio, não existem estrangeiros, apenas irmãos que ele ainda não conhece. Essa mentalidade destrói o egoísmo e a ganância, pois como eu poderia acumular em excesso sabendo que meu irmão passa fome? Como eu poderia dormir em paz sabendo que causei sofrimento deliberado a alguém? A conexão humana é o sistema circulatório do espírito. Quando bloqueamos o fluxo da compaixão por causa de orgulho ou medo, causamos um infarto espiritual em nós mesmos. Perdemos o sentido da vida, porque o sentido da vida só existe no espaço que separa e une duas almas. Por isso, eu te convido a baixar a guarda hoje. Não porque o mundo se tornou um lugar seguro, mas porque você decidiu que é forte o suficiente para ser gentil em um mundo hostil. Você decidiu que prefere a dor da sensibilidade à dormência da morte em vida. Esse é o primeiro passo para o despertar. É entender que cada encontro que você tem durante o dia, com o motorista, com o colega de trabalho, com seu cônjuge, é um teste de simpatia. É uma chance de reforçar a teia ou de rompê-la um pouco mais. O que você vai escolher hoje? A proteção fria do seu ego ou a liberdade quente de ser um com o todo? A jornada para recuperar a nossa humanidade exige que encaremos o maior adversário que já cruzou o nosso caminho, o nosso próprio ego. O ego é como um arquiteto obsessivo que passa a vida inteira construindo monumentos à nossa própria importância, enquanto cava fossos profundos para nos separar de todos os outros seres. Ele se alimenta da ideia de que somos especiais, de que as nossas dores são mais urgentes que as dores alheias e de que o mundo nos deve algo. No entanto, se você observar atentamente a sua história, perceberá que os momentos de maior angústia em sua vida foram justamente aqueles em que você estava mais focado em si mesmo. Quando o eu se torna o centro da gravidade, a vida fica pesada, o ar fica rarefeito e a visão se torna estreita. O ego é uma lente de aumento para as ofensas. Ele faz com que um comentário impensado pareça um ataque mortal, e que um esquecimento alheio se transforme em uma rejeição imperdoável. É por isso que o mundo está tão cansado. Estamos todos exaustos de carregar o peso desse personagem que criamos, essa identidade rígida que precisa ser defendida a todo custo. A verdadeira liberdade, aquela que o estoicismo e a espiritualidade de Cristo prometem, não vem de conquistar o mundo, mas de se libertar da ditadura do ego através da entrega à compaixão. Entenda que o ego e a simpatia não podem ocupar o mesmo espaço. Para que um cresça, o outro precisa diminuir. Quando você decide, de forma consciente, olhar para o outro não como um objeto que serve aos seus interesses ou como um obstáculo ao seu sucesso, mas como um companheiro de destino, o muro do ego começa a ruir. Os estoicos chamavam isso de expansão da consciência. Começamos cuidando de nós mesmos, depois estendemos esse cuidado à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, até que, finalmente, o nosso círculo de preocupação abrace toda a humanidade. Imagine o alívio que seria parar de se sentir ofendido. Imagine a paz de espírito de quem não precisa mais provar que é melhor, mais santo ou mais inteligente que ninguém. A compaixão é o desarmamento espiritual. É quando você decide que a paz é mais importante do que a razão e que a conexão é mais valiosa do que a vitória. No estilo de vida que pregamos aqui, ser forte é ter a coragem de ser o primeiro a baixar as armas. É entender que, no grande esquema das coisas, as ofensas que recebemos são apenas sombras passageiras, mas o amor que negamos é uma perda eterna para a nossa alma. Muitas vezes, a nossa falta de empatia nasce de uma profunda ignorância sobre a realidade do próximo. Julgamos as pessoas pelo que elas nos mostram, a grosseria, a impaciência, o egoísmo, sem considerar o oceano de batalhas invisíveis que elas estão enfrentando.
Você não sabe quais traumas aquela pessoa carrega na infância, você não sabe que notícias ruins ela recebeu hoje. Você não sabe o nível de medo que governa as ações dela. Sêneca dizia que, se conhecêssemos a história de vida, até mesmo dos nossos maiores inimigos, sentiríamos mais piedade do que raiva. A raiva é o fruto do ego ferido. A compaixão é o fruto da alma desperta. Quando Jesus olha para os seus algozes no alto da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele está aplicando a forma mais elevada de empatia. Ele não está ignorando o mal. Ele está diagnosticando a raiz do mal, a ignorância espiritual. Eles não sabiam que, ao ferir o Filho de Deus, estavam ferindo a si mesmos. Eles não sabiam que a violência deles era apenas um reflexo da própria cegueira. Quando você entende que a maioria das pessoas que te ferem estão apenas agindo em um estado de sonambulismo espiritual, o seu ódio se transforma em oração. Você deixa de ser uma vítima do comportamento alheio e passa a ser um agente de transformação no ambiente onde está inserido. A espiritualidade sem compaixão é apenas narcisismo religioso. De nada adianta conhecer profundamente as Escrituras, dominar os conceitos da filosofia estoica ou passar horas em meditação se o seu coração permanece fechado para o sofrimento humano. O conhecimento que não se traduz em serviço é um conhecimento que apodrece dentro da alma. A conexão humana é o laboratório onde a nossa espiritualidade é testada de verdade. É muito fácil ser espiritualizado no topo de uma montanha ou no silêncio do seu quarto. O desafio real é manter a simpatia diante de uma pessoa difícil, de um chefe injusto ou de um familiar que sabe exatamente como testar os seus limites. Mas é justamente nesses momentos que a cura ocorre. Cada interação difícil é uma oportunidade divina para você praticar o desapego do ego. Quando você responde com doçura àqueles que te tratam com amargura, você está quebrando uma corrente milenar de dor. Você está dizendo ao universo que o ciclo de sofrimento para em você. Isso é o que significa ser sal da terra e luz do mundo. É ser o elemento que preserva a humanidade quando tudo ao redor parece estar em decomposição. A falta de empatia também é a raiz da ansiedade moderna. Quando nos sentimos desconectados do todo, sentimos que o mundo é um lugar hostil, onde precisamos lutar por cada migalha de atenção e sucesso. Essa mentalidade de escassez gera um estado constante de alerta. O cortisol inunda o nosso corpo porque o nosso cérebro entende que estamos sozinhos contra todos. No entanto, quando praticamos a compaixão, enviamos uma mensagem de segurança para o nosso sistema nervoso. Ao ajudar alguém, ao ouvir com atenção, ao realizar um ato de bondade desinteressado, nós provamos para nós mesmos que o mundo pode ser um lugar bom. A generosidade é o melhor ansiolítico que existe. Ela nos tira da prisão do meu futuro, minha carreira, meus problemas e nos coloca no fluxo da vida. Há uma alegria profunda e silenciosa em ser útil. Há uma força inabalável em saber que, se você cair, haverá mãos para te segurar, porque você passou a vida estendendo as suas mãos para os outros. A simpatia é o sistema de seguro social da alma. É o que nos garante que, mesmo no vale da sombra da morte, não estaremos sós, porque construímos pontes em vez de muros. Por fim, precisamos entender que a compaixão não é um sentimento que surge por acaso, mas uma disciplina que se cultiva. É um músculo que precisa ser exercitado todos os dias. Começa com pequenos atos, um sorriso para quem te serve, uma palavra de incentivo para quem está desanimado, o silêncio em vez da crítica ácida. Com o tempo, esses pequenos atos mudam a estrutura do seu ser. Você começa a perceber que a beleza da vida não está nas coisas que você possui, mas nas conexões que você nutre.
O estoicismo nos ensina a focar no que está sob o nosso controle. E não há nada mais poderoso sob o seu controle do que a forma como você escolhe tratar os outros. O mundo pode ser frio, cruel e indiferente, mas você não precisa seguir o fluxo. Você tem o poder de ser a exceção. Você tem o poder de olhar para cada pessoa que cruza o seu caminho hoje e pensar, ainda que em silêncio: eu te vejo, eu te honro e eu desejo que você encontre a paz. Quando você faz isso, o reino de Deus se manifesta ali mesmo, naquele pequeno instante de reconhecimento mútuo. Você sai da sobrevivência e entra na vida em abundância. Neste estágio final da nossa jornada, precisamos entender que a teoria só ganha vida quando se transforma em carne, osso e ação. Para ilustrar o poder invisível da conexão que discutimos, quero que você visualize uma história, uma analogia que resume tudo o que a simpatia representa na prática. Imagine um vilarejo encravado no topo de uma montanha onde o inverno é eterno. Os habitantes daquele lugar, para sobreviverem ao frio cortante, desenvolveram um hábito rigoroso. Cada pessoa carregava consigo uma pequena lamparina de óleo. No entanto, o óleo era escasso e as chamas eram baixas. Com medo de que o combustível acabasse, os moradores se isolavam em suas casas de pedra, fechando portas e janelas, protegendo suas pequenas luzes com as mãos, temendo que qualquer brisa ou qualquer pedido de ajuda de um vizinho pudesse apagar o seu único meio de sobrevivência. Com o passar das gerações, o isolamento transformou aquele povo. Como não se viam mais, começaram a nutrir desconfiança. As casas tornaram-se fortalezas. O silêncio das ruas era quebrado apenas pelo uivo do vento. Eles acreditavam que estavam seguros, mas dentro de suas casas o frio ainda vencia. Sem o calor humano, a pele deles tornou-se cinzenta e os corações rígidos como o granito da montanha. Eles estavam vivos, mas estavam morrendo de solidão. Um dia, um jovem, cansado de ver sua própria luz minguar no silêncio de sua sala, decidiu fazer algo impensável. Ele abriu a porta de sua casa. O vento gelado quase apagou sua lamparina, mas ele a protegeu sob o manto e caminhou até a casa vizinha. Ele bateu a porta, e quando o vizinho abriu, armado com o medo e a agressividade de quem nunca recebe visitas, o jovem não pediu nada. Ele apenas estendeu sua lamparina e disse: "A minha chama está fraca, e a sua também. Se juntarmos o que resta do nosso óleo e colocarmos as nossas luzes no mesmo suporte, o calor será maior." O vizinho relutou, mas o frio era insuportável. Eles uniram as chamas. Para a surpresa de ambos, a luz resultante não foi apenas a soma das duas. Ela brilhou com uma intensidade nova, uma luz dourada que começou a aquecer as paredes de pedra. Eles saíram à rua e chamaram o próximo, e depois o próximo. Em pouco tempo, o vilarejo inteiro estava na praça central. Quando todos os olhos foram compartilhados e todas as chamas foram unidas em uma grande pira comum, aconteceu o milagre. O gelo que cobria o vilarejo há séculos começou a derreter. As flores, que ninguém sabia que existiam, brotaram das fendas das rochas. Eles descobriram que o óleo não acabava quando era compartilhado. De alguma forma espiritual, a conexão mantinha o fogo aceso por muito mais tempo do que o egoísmo jamais conseguiria. Eles entenderam que o frio não era o clima da montanha. O frio era a distância que eles mantinham uns dos outros. Essa história é a imagem fiel da sua vida. O óleo é a sua energia vital, a sua atenção e o seu amor. Se você tentar guardar tudo para si, com medo de que o mundo te esgote ou que as pessoas te decepcionem, sua luz será sempre pálida e insuficiente para aquecer sua própria alma. Mas no momento em que você abre a porta,
O momento em que você pratica a empatia e a compaixão, você para de lutar contra o inverno sozinho. A simpatia é o reconhecimento de que a minha luz precisa da sua para que o mundo não seja escuro. Quando você ajuda alguém a carregar um fardo, o seu próprio fardo se torna mais leve, não porque o peso diminuiu, mas porque você se tornou mais forte ao se conectar à fonte da vida. A conexão humana é o único lugar onde a matemática é divina. Quanto mais você divide, mais você tem. Não se deixe enganar pela aparência de força daqueles que são frios. A indiferença é a máscara da covardia. Ter compaixão em um mundo cruel é o ato supremo de rebeldia. É ser como Cristo, que mesmo sabendo que seria traído, não deixou de lavar os pés dos seus discípulos. Ele sabia que o serviço é a linguagem mais alta do Espírito. Ao desenvolver essa sensibilidade, você começa a perceber sinais do céu em todos os lugares. Você vê Deus nos olhos de um estranho, você ouve a voz do universo no desabafo de um amigo, você sente a presença do sagrado no ato de perdoar. A cura que você tanto busca para sua ansiedade, para seu vazio ou para suas feridas do passado não está em um livro de autoajuda ou em uma conquista material. Ela está escondida na sua capacidade de sair de si mesmo e se tornar um abrigo para o outro. Este é o chamado que eu faço a você hoje, aqui nos Sinais do Céu. Olhe ao seu redor. Existe alguém na sua vida, talvez na sua própria casa ou no seu trabalho, que está com a lamparina quase apagando. Talvez essa pessoa esteja usando a grosseria ou o silêncio para esconder o fato de que está morrendo de frio por dentro. Seja você quem vai bater a porta. Seja você quem vai oferecer o calor da compreensão sem julgamentos. Não faça isso por eles, faça isso por você. Faça isso para que a sua própria humanidade não se perca no gelo da indiferença. Somos membros de um só corpo. Somos notas de uma mesma sinfonia. Quando uma nota desafina, a música inteira sofre. Quando uma alma se cura através da sua compaixão, o universo inteiro celebra. Se essa mensagem tocou o fundo do seu coração e você sentiu que hoje algo precisava mudar na forma como você enxerga as pessoas ao seu redor, não guarde isso apenas para você. O conhecimento, assim como a chama daquela história, só cumpre seu propósito quando é compartilhado. Eu te convido agora a fazer parte da nossa comunidade de luz. Inscreva-se no canal Sinais do Céu e ative as notificações. Aqui, nós nos encontramos pelo menos 2 vezes por semana para buscar essa sabedoria que une o céu e a terra, o estoicismo e a espiritualidade, para que ninguém precise caminhar sozinho. Deixe nos comentários a frase: "Eu escolho ser luz", para que eu saiba que você aceitou esse desafio. E se você conhece alguém que está passando por um inverno na alma, envie este vídeo para essa pessoa. Pode ser o sinal que ela pediu a Deus hoje de manhã. Fique em paz, mantenha sua chama acesa e lembre-se, nós estamos todos conectados. Até o próximo sinal.